Olá, queridos! Bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. E iniciaremos então os nossos estudos sobre concurso de pessoas. Então vamos lá? Qual então é o conceito de concurso de pessoas? Para a doutrina, é a cooperação de duas ou mais pessoas de forma consciente e voluntária, concorrendo ou colaborando para o cometimento de um crime. Ou seja, nada mais é que o cometimento de crime por mais de uma pessoa, por meio da coautoria, quando ele concorre, ou por meio da participação, quando ele colabora. Vamos analisar, então, quais são esses requisitos para que haja o concurso de agente. Nós temos 4 requisitos, e esses requisitos, eles são cumulativos, ou seja, há necessidade do preenchimento de todos os requisitos. A falta de qualquer um deles exclui o concurso de agentes. E tem previsão lá no caput do artigo 29, que fala o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Então, quais são esses 4 requisitos que eu extraio do artigo 29 caput? O primeiro é a pluralidade de agentes e condutas culpáveis. O segundo é a relevância causal das condutas. O terceiro é o liame subjetivo. E o quarto é a identidade identidade de crimes. Vamos estudar, então, cada um desses requisitos. O primeiro requisito, então, é pluralidade de agentes e condutas culpáveis. Então, eu tenho vários agentes e várias condutas. Conduta, aqui, a gente analisa, seja para cometer o crime ou para colaborar com o crime. Aí eu tenho a necessidade que cada um deles realize pelo menos uma conduta, certo? Pense assim, eu tenho 2 pessoas em concurso de crimes. No crime de homicídio, as 2 podem atirar na vítima ou uma atira e a outra segura a vítima, certo? Então, percebam que cada uma delas realiza uma conduta, seja para colaborar como partícipe ou seja para cometer o crime, tá? E todos devem ser dotados de culpabilidade. E aqui é um requisito extremamente importante. Por quê? Não pode existir causas que excluam a culpabilidade de um dos agentes. Dessa maneira, não basta que haja pluralidade de agente. Todos os envolvidos devem ser o quê? Culpáveis. Mas por que isso? Porque a culpabilidade, nós já estudamos, é a reprovação da conduta típica e ilícita. Então, é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade por algum fato. Então, quem não tem esse juízo, ou seja, essa possibilidade de atribuir responsabilidade do fato, não tem capacidade para aderir à conduta alheia. Então, não basta haver pluralidade de agentes para haver concurso. Eu tenho que ter, então, também pluralidade de condutas culpáveis, ou seja, todos os agentes envolvidos devem ser dotados dessa culpabilidade, ou seja, não cabe em cima não pode existir nenhuma causa, nenhuma excludente de culpabilidade em cima de nenhum dos agentes. O segundo requisito é a relevância causal das condutas, ou seja, todos devem concorrer de alguma forma para o crime. Cada um dos agentes deve atuar em algo para que o crime ocorra. Assim, sua conduta deve ser relevante a ponto de que, se ela não existisse, o crime não teria ocorrido como e quando ocorreu. Vamos ao exemplo. A quer matar B e vai até C e pede emprestada a arma deste, porque ele não conseguiu achar a sua. No caminho, ele lembra onde colocou a sua arma. Por ser ela mais potente, vai e troca as armas. E usa a sua arma, então, para matar B. Neste ponto está a relevância causal das condutas. Porque se A tivesse usado a arma de C para cometer o crime, o C teria uma relevância causal, pois teria feito algo que foi muito relevante para o crime e responderia em concurso. Como isso não ocorreu, C não responderá por nada, porque a sua conduta não foi relevante para o crime. Deu para entender, então, a importância da relevância causal? Ele, de início, aparentemente, parecia que ele estava concorrendo, certo? Colaborando para que o crime ocorresse. Mas como acabou não usando a arma, deixou de ser relevante a sua atuação. E por conta disso, ele desclassifica a conduta de C e ele não responde, então, em concurso com A.
Terceiro requisito é o liame subjetivo. Então, nele, todos devem atuar com a intenção de contribuir para o crime. Como assim, Dani? Liame subjetivo? Isso mesmo. Liame significa vínculo. Então, neste caso, um precisa saber da conduta do outro e aderir a essa conduta. Tá, Dani, continuo sem entender. Vou trazer 2 exemplos para mostrar o que seria esse liame. Vamos lá, ó. Exemplo 1. A e B desejam matar C. Os 2 atiram em C, porém, só um acerta o tiro. O outro tiro acerta uma parede que está atrás de C. Portanto, só uma pessoa acertou e matou C, e ambos atiraram. Contudo, existia uma parede entre os 2, e assim sendo, nenhum sabia da existência do outro. Isto é, eles não combinaram de matar C, apenas uma coincidência de que, na mesma hora, ambos estavam ali para matar C. Já no segundo, A e B desejam matar C, porém A e B estão de acordo, eles sabem um da existência do outro, eles combinaram antes. Eles têm um vínculo, liame subjetivo entre os agentes. Do mesmo modo, os 2 atiram em C. Porém, só um acerta o tiro e o outro acerta uma parede que está atrás de C. Portanto, só uma pessoa acertou e matou C. E ambos atiraram do mesmo modo. É impossível saber quem realmente acertou C. Perceberam, liame? Mas qual é a diferença aí entre as duas situações? Então vamos lá entender. No primeiro exemplo, pense ainda nessa hipótese. Ocorre que não foi possível determinar quem realmente acertou C. Como eles não sabiam um da existência do outro e não tem como determinar quem matou C, ambos irão responder por homicídio tentado, mesmo que C tenha falecido. Isso porque, pelas provas, não há como saber qual dos 2 agentes matou C. Portanto, por conta do princípio indúbio pro réu, eu não posso condenar um em consumado e outro em tentado, porque eu não sei em quem vou aplicar, certo? Chamamos isso, então, de autoria incerta. Se, por outro lado, há a possibilidade de saber quem acertou, cada qual responderá pelos seus atos. Quem acertou, por homicídio consumado, e quem errou, por homicídio tentado. E por desconhecer a vontade do outro, ou seja, faltou o liame, chamamos isso de autoria colateral. Perceba, então, que no exemplo 1, eles não sabem, eles não combinaram. Então, faltando um requisito de liame subjetivo, certo? Falta um dos 4 requisitos. Lembra que a gente viu que os 4 requisitos são cumulativos. Então, eu preciso da presença deles todos. Aqui, se um não sabe e acontecendo de um só matar e eu não souber, ambos vão responder por homicídio tentado. Por quê? Porque eu não sei um da existência do outro. Então, eles não estão em concurso para responder todos pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Já no segundo exemplo, se isso ocorresse, ou seja, apenas um tem acertado a vítima e o outro acertou a parede, não sabendo quem causou a morte, como há um acordo entre eles, ambos irão responder por homicídio consumado, mesmo que só um deles tenha acertado a vítima. Por quê? Porque eles estavam vinculados subjetivamente, ou seja, ambas as condutas foram relevantes. Havia pluralidade de agentes e condutas culpáveis. E, portanto, ambos responderão por homicídio consumado em concurso de agentes. E o último requisito, então, é a identidade de crimes, ou seja, todos devem querer cometer o mesmo crime. Se a intenção não é de cometer o mesmo crime, haverá outras consequências que serão estudadas mais à frente. Pensa no exemplo. A e B desejam cometer um crime de furto. Contudo, se A deseja furtar e B deseja roubar, as consequências serão outras. Essa é a regra. Significa que se tem uma regra, tem uma exceção. O que seria então a exceção? Alguns casos específicos, o Código Penal permite o concurso de crimes em crimes diferentes. Como assim? Vamos ver o crime de aborto. O artigo 124 fala o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque.
E o artigo 126 fala o quê? Provocar aborto com o consentimento da gestante. Percebam que eles estão agindo, nós temos duas figuras. A mulher que está grávida e permite, vamos dizer, que outro provoque o aborto, e a pessoa, o terceiro, que provoca esse aborto. Eles estão em concurso, certo? Só que cada um responderá por crimes diferentes. Ela responderá pelo artigo 124 e o terceiro que auxiliou, que promoveu, né, que provocou o aborto, que realizou a manobra abortiva, responderá pelo artigo 126. Percebam que eles não vão responder pelo mesmo crime, apesar de estarem em concurso. Isso é uma exceção do Código. Existe outro exemplo? Existe nos crimes de corrupção. Na corrupção passiva, que está lá no artigo 317, fala o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. E o artigo 333, que é a corrupção ativa, oferecer ou promover vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Percebam, nós temos duas figuras aqui. Na passiva, nós temos o funcionário público que aceita a corrupção, certo? Aceita essa vantagem indevida. Ele responde pelo artigo 317. Já o outro, certo? O particular, ao oferecer, ele responde pelo artigo 333, que é o de corrupção ativa. Percebo que o particular, ao oferecer, certo, a corrupção, ele pratica o 333. O funcionário público aceitando, então eles estão em concurso, certo? Ele responde não mais pelo 333, mas pelo 317, como corrupção passiva. Então, isso são exemplos da exceção, certo? Espero que tenha ficado claro. Esses são os 4 requisitos para que haja concurso de pessoas. Como eu disse no início, são requisitos cumulativos, ou seja, a falta de do preenchimento de qualquer um desses requisitos exclui, então, o concurso de pessoas, certo? E finalizamos, então, aqui a nossa primeira aula de concurso de pessoas e até a próxima aula no nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!